Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a certeza que nós temos de um Deus que nos ama e que nós pertencemos a Ele. Esse sentimento de pertença que deve dia após dia irradiar o nosso coração de alegria. Pertencemos a Deus, somos dele. Nós que às vezes somos tão atribulados por tantas situações e nos esquecemos que estamos nas mãos de Deus. Ou como eu disse no início da celebração, mais profundo ainda, nós estamos no coração de Deus. Cada um de nós. Como é bom sabermos que somos amados de maneira infinita e que o Senhor nos tem em seu coração. Como é bom saber que somos amados assim, que mesmo em meio às fragilidades, Deus não desiste de nós. E na liturgia desse 11º domingo do tempo comum, temos como tema principal a aliança. A aliança que Deus estabelece entre o povo de Israel, este povo que Ele escolheu. Nós escutamos na primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Toda a terra pertence ao Senhor, todos os povos, todas as nações, mas Deus achou no povo de Israel um povo com o coração aberto para selar uma aliança. Aliança que nós bem sabemos, sinal de fidelidade, sinal de entrega, sinal de compromisso. E este povo, com todas as suas dificuldades, sela uma aliança. Porém, é importante ressaltar que esta iniciativa partiu de Deus. Foi Deus mesmo que nos fez, Ele nos gerou, nos criou, e foi Deus que foi de encontro ao povo de Israel. Porque nós, seres humanos, muitas vezes, se fosse depender de nós, certamente nós não iríamos de encontro a Deus. Deus sabe disso. Ele sabe de nossas durezas. E aí Deus vai de encontro a esse povo, o povo de Israel. Sela uma aliança. E Deus simplesmente diz: guarda os meus mandamentos, fique atento à minha palavra, aos meus preceitos, e certamente viverás. E Ele vai dizer que este povo, vós sereis para mim um reino, uma nação de sacerdotes, uma nação santa. Deus, ao estabelecer a sua aliança com o povo de Israel, Deus então cuida. Esse Deus, Ele ama, Ele protege. Porém, Deus espera, no mínimo do povo, a fidelidade a esta aliança. E espera que essa nação se comporte de maneira diferente das outras nações. Porque essa nação, este povo, deve se assemelhar ao seu Deus, ao seu Senhor. Se Deus é amor, se Ele é compassivo, se Ele é misericórdia, se Deus é santo, essa nação também tem que ser santa. Como uma nação escolhida poderia agir como as demais nações, praticando cultos pagãos, adorando ídolos, falsos deuses, se entregando a todas as outras coisas que vão contra a dignidade do ser humano, a ilusão, a mentira. E Deus vai dizer: sejam santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E no Evangelho de hoje, esta aliança selada com o povo de Israel, nós vemos então esta aliança agora ter um novo significado a partir do chamado que Jesus faz
aos 12. Em meio aos seus discípulos que ele tinha, Jesus então escolhe 12. E esses 12 ele estabelece como apóstolos, fundamento da sua igreja, fundamento do anúncio do reino. Jesus os escolhe, os designa, os envia para que eles possam ser sinal de cura, de libertação, mas acima de tudo, de serviço àquelas pessoas que estão abandonadas, sofridas. Jesus, a partir dos apóstolos, então estabelece uma nova e eterna aliança. Uma vez que o povo de Israel havia rompido esta aliança, abandonado a Deus, se distanciado, Deus Pai envia o seu Filho para que ele restabeleça essa aliança, uma aliança que é selada pelo sangue precioso de Jesus. E Jesus, ao selar e estabelecer essa aliança, vai deixar sobretudo para os seus seguidores, para aqueles que aceitarem esta aliança, a dimensão do serviço, pois ele mesmo vai dizer que ele não veio para ser servido, e sim para servir. Assim também, todos nós que depois aceitamos esse chamado e que nos colocamos a serviço de Deus e da sua igreja, nós temos que ter a plena consciência que nós temos que servir, e servir verdadeiramente a quem necessita. Pois o nosso Mestre e Senhor Cristo Jesus, ele outrora viu as multidões, se compadeceu delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E quantas pessoas se encontram cansadas, abatidas, não são simplesmente palavras, você perfeitamente sabe disso. Talvez você esteja passando por esse cansaço, por essa aridez espiritual. Talvez você esteja passando por um momento de depressão, síndrome do pânico, porque infelizmente isso tem acontecido em nosso meio. O cansaço, a falta de esperança, a tristeza consumindo a tantas pessoas, mas creia, o Senhor se compadece e Ele necessita que pessoas se tornem pastoras, no sentido de um anúncio de uma boa nova, de ser uma presença amiga, de ser aquela pessoa que vai apoiar. Nós estamos precisando mais do que nunca nos dias de hoje de pessoas amigas. Parece-me que talvez nós estejamos esquecendo o que verdadeiramente significa uma amizade. Uma amizade feita à luz da palavra, uma amizade que nos faz sair de nós mesmos e irmos de encontro aos nossos amigos, para levar uma palavra de esperança, de amor, e também uma amizade, um amor que nos faça ir de encontro a todas as pessoas que necessitarem, mesmo que não as conheçamos também, mas se tivermos a oportunidade, não deixemos essa oportunidade passar, que nós nos entreguemos ao serviço. Às vezes basta escutar a pessoas que choram no seu silêncio uma dor tão profunda, porque não tem quem lhes escute. Que você seja este pastor, essa pastora, este amigo, esta amiga, para que assim continuemos a ser sinal da Igreja de Cristo Jesus na vida das pessoas. Os apóstolos fizeram toda a sua dimensão e continuam a interceder por nós, a serem testemunho, a serem exemplos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso fazer a minha, você precisa fazer a sua parte, de se entregar, de ir ao encontro. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos acolher o chamado. A messe, ela é grande, as necessidades são inúmeras, os sofrimentos vêm aumentando, e nós então devemos ser sal, devemos ser luz, devemos pensar que o Senhor nos chamou, a cada um, a partir do dom que Ele nos concedeu,
a cada um a partir da vocação que o Senhor nos deu, nos entregou como missão, e que nós possamos perseverar. E aqui finalizo com uma alerta, com uma advertência. Aqui fala do chamado dos 12. Judas, também conhecido como Iscariotes, ele começou como sendo um discípulo, se tornou um apóstolo e terminou sendo um traidor. Nós, batizados que somos, iniciamos a nossa caminhada de fé neste mundo como filhos e filhas de Deus, com dons, com uma vocação tão bonita. Nós somos chamados a sermos, iniciamos sendo discípulos, somos convidados a sermos missionários, anunciadores da Boa Nova. Tomemos cuidado para não acabarmos como traidores, como aqueles que renegam a fé no Deus Altíssimo, aqueles que renegam a fé na Santa Igreja. Então que Deus nos conceda a graça, nos proteja e nos ilumine, e que uma vez filhos do Deus Altíssimo, uma vez discípulos e missionários, para sempre filhos, para sempre discípulos, para sempre missionários, e nunca traidores, nunca aqueles que abandonam a sua fé, o seu serviço a Deus e a sua Igreja. Que Deus nos proteja e nos conceda a sua graça, hoje e sempre. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei vestes, filho amado.